Bem, além do 312, tem que também preencher os requisitos do 313 e preencher os requisitos do 312. Quais são? Prisão preventiva pode ser decretada como garantia de ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação penal, quando houver prova de existência do crime, autoria e materialidade. Então, a necessidade de autoria e materialidade. Então, vamos aos requisitos. Autoria mais materialidade. Ponto. Acabou. Além da autoria e materialidade, eu tenho que ter preenchido os requisitos do 313. Crime superior a pena mais de 4 anos. O segundo, que é nos crimes na reincidência, o sujeito é reincidente. E no terceiro, se é violência doméstica. Então, autoria e materialidade, mais um desses três. Além disso, também tem que ser o 312. Autoria e materialidade tem que ter, é obrigatório. Autoria é o seguinte, eu sei que é ele que fez o crime. Materialidade, tá, ele furtou mais o quê? Furtou isso, furtou aquilo? Tem que ter a materialidade do delito. O valor do que ele furtou, enfim, eu tenho que ter a materialidade, a matéria do delito. Tá? No homicídio, por exemplo, a morte do sujeito. Além disso, o 313, esse 313 é uma dessas, não precisa dos três, é uma dessas. Pena máxima superior a 4 anos, a reincidência ou violência doméstica. Um dos três. Além disso, eu também tenho que ter um dos requisitos do 312, tá? Além da autoria e materialidade, que tem que ter os dois. Beleza? Beleza. Então, o que se trata, né? Da conveniência de instrução criminal, o que trata dessas questões narradas no 312. Há muita discussão na jurisprudência, tá? A respeito do que é conveniência da instrução criminal, etc, etc, etc. O 312, dito aqui, prova da existência do crime, indício de autoria, enfim, algumas regras, né, que trazem a necessidade e existência do crime, indício de autoria. Além disso, eu tenho que ter perigo de ordem pública, econômica, instrução processual ou aplicação de lei penal. Além do 313, que é o crime doloso, reincidência, medidas protetivas e a dúvida sobre a identidade. Mas o sujeito só fica preso até ele se identificar. Se ele não tem documento, não sei quem que é o cara, eu mantenho ele até eu identificar o sujeito, tá? O que é perigo de ordem pública? Perigo de ordem pública, o exemplo mais clássico que a doutrina traz é a reincidência específica. O cara furtou 1, 2, 3, 10 vezes. O pessoal da cidade fala, cara, eu não aguento mais. Esse cara já furtou 10 vezes meu estabelecimento, ele vai continuar solto. Ele vai pegar um processo e vai continuar solto. Se ele vier aqui, eu vou matar esse cara. E aí começa uma questão pública muito grande, uma discussão muito grande. Logo, nessa situação de uma reincidência específica exagerada, o juiz pode sim manter o sujeito à prisão. Segundo, perigo de ordem econômica. Imagina uma cidade pequena, o sujeito começa a dar golpes em cartão de crédito, um atrás do outro. A cidade fala, vamos parar de usar cartão de crédito. Poxa, isso vai prejudicar a economia local de alguma forma. O juiz pode decretar também a prisão. Pela instrução processual, o sujeito está ameaçando testemunhas, atrapalhando a instrução processual. Posso manter ele em cárcere também. A aplicação da lei penal, o sujeito já ameaçou umas 3 vezes ir embora. Já foi pego no avião indo para o Paraguai. Pô, o cara está querendo fugir. Mando prender ele também, porque ele tem a possibilidade de fugir para outro país, tá? Às vezes a pessoa tem dupla identidade em outro país, Líbano, por exemplo, e ela foge para lá porque ela não pode ser extraditada de lá. E o juiz mantém a prisão dela sob o risco dele fugir, tá? Esses são os pressupostos. Além disso, né, tem que ter, é uma questão mais teórica, a insuficiência de outras medidas cautelares, tá? Como assim? Lembra que a gente falou 319 aqui? Se o juiz pode dar um monitoramento eletrônico para ele,
Por que o juiz vai manter ele preso? A prisão preventiva, ela é a última rácio, a necessidade extrema. Se eu posso dar monitoramento eletrônico para ele, a tornozeleira, por que eu vou manter ele preso? O juiz tem que justificar o porquê que ele não está aplicando as medidas dos 319 e sim prendendo o sujeito. Porque a exceção é a prisão. A regra é a aplicação do 319, é a liberdade. Não deu a liberdade, a aplicação do 319, tá? Essa que é a regra. Não tem como aplicar o 319? Prende o sujeito preventivamente, tá? Aqui no material fala um pouquinho da garantia da ordem pública, gravidade, envolvimento crime organizado, reincidência, que foi o exemplo que eu dei, garantia da ordem econômica, crimes contra a ordem econômica, enfim, está atrapalhando a economia do local, garantia da instrução criminal, tá? O cara está destruindo prova, ocultando elemento, aliciando testemunhas, tá? Atrapalhando o processo de andar e assegurar a lei penal, impedindo que ele lá na frente, quando ele for condenado, ele vai ser solto, tá? E por fim, o juiz deu as medidas cautelares. Se o cara tomou as medidas cautelares e está descumprindo, o juiz pode rever, tá, essa decisão e decretar a prisão preventiva. Aqui são os crimes dolosos, os outros requisitos 313, tá? Crime maior de 4 anos. Se ele cometeu, lógico, né, vários crimes, é a somatória dos crimes, tá? Qualificador a mesma coisa, sempre tentando buscar o máximo, porque ela fala a pena máxima, né? Então sempre buscando o máximo. Violência doméstica familiar. E aqui a questão de identificação. Eu não sei quem que é o cara. Prendi ele em flagrante, não sei quem que é. Vou saber se ele é um traficante que tem um monte de mandado de prisão ou se é um cara simples que só não anda sem documento. Precisa identificar o sujeito, tá? Em algumas hipóteses, a prisão preventiva ela não pode ser decretada. Ela tem uma restrição. Primeiro, nas contravenções penais, são crimes bem pequenos, bestas, tá? Não posso dar a preventiva nessa situação. As excludentes de ilicitude, não precisa estar claramente configurada a excludente de ilicitude. Tem uma dúvida. Parece que foi legítima defesa, parece que não foi. Poxa, peraí. Foi ou não foi? Eu não sei, não dá para ter certeza. O juiz não prende o sujeito, porque tem uma esperança de excludente de ilicitude. As excludentes de culpabilidade é a mesma coisa. Se o juiz acha que pode ser uma matéria... Olha, legítima defesa... Dá para discutir aqui, hein? Eu não posso prender ele em flagrante. Perdão, não posso dar a preventiva para ele, tá? A ideia da prisão preventiva não é antecipar a sentença. Ah, mas ele está preso, mas ele vai ser condenado lá na frente mesmo, já deixei ele preso agora. Não. Ele tem que ter aqueles motivos para ele ficar preso preventivamente. A cada 90 dias, o juiz tem que rever se vai ficar solto ou vai ficar preso ainda. Não é uma antecipação da sentença, tá? E um outro detalhe. Lembra que a gente falou da conveniência da instrução criminal? O sujeito está ameaçando testemunhas, etc, etc, fugindo com provas. Acabou a audiência de instrução, ouviram todas as testemunhas. Vai abrir para a alegação final e para a sentença, para depois entrarem com os recursos. Se for exclusivamente por conveniência da instrução criminal, ou seja, porque exclusivamente ele está ameaçando testemunhas, eu depois que termina a instrução criminal, ou seja, audiência, instrução e julgamento, e vai o processo para julgamento, eu tenho que soltar o sujeito, o juiz. Tá? Por quê? Porque o sujeito já ouviram as testemunhas. Se ele ameaçar ou não as testemunhas, a testemunha já deu o depoimento dela. Tá? Logo, ele vai responder, lógico, por ameaça, por outro crime que ele possa cometer. Mas ele assegurou a instrução criminal. As testemunhas foram ouvidas, as provas foram colhidas. Não tem para que mais eu manter o sujeito preso. Beleza? É possível a fundamentação per relatione? O que é isso, né? Uma MP fez a manifestação falando que o sujeito tem que ser preso por causa disso, disso, disso. O juiz, em vez de fundamentar e escrever, fala assim, concordo com o Ministério Público, prende. Não pode. O juiz tem que analisar, tem que ver, tem que verificar, tem que escrever lá.
Ele, juiz, tem que fundamentar. Eu não posso pegar a fundamentação de outra pessoa e trazer, tá? A cláusula rebus sic stantibus, ela fala que possibilita o juiz, diante da alteração dos motivos ensejadoras, revogar. Só porque ele deu a prisão preventiva, não quer dizer que um mês depois ele vai manter. Pode ser que ele mude de ideia, a situação mude processualmente e ele mude sem problema nenhum, tá? Prisão temporária, está lá na Lei 7.960, que trata de uma prisão cautelar apenas na fase preliminar de investigação. Tá? Fumus comitis delicti, a fumaça do cometimento do delito, e o perigo in libertatis, que é o perigo da libertação do sujeito, o perigo dele ficar solto. Tá? Tem aqui os requisitos da prisão temporária, quais são? Imprescindível para a investigação dos inquéritos, quando o indiciado não tiver residência fixa, e no terceiro, quando houver fundadas razões nas participações desses crimes. Então aqui tem homicídio doloso, roubo, sequestro, é um rol lá da lei, não vou ficar falando todo, porque é só ler lá a lei que tem lá os artigos, tá? Mas o sujeito, ele precisa cumprir quais requisitos? O 1, imprescindível para as investigações, ou seja, corre o risco dele esconder as provas. É uma prisão rápida, são 5 dias só. Prende o cara rapidinho, pega as provas e depois solta ele, tá? Essa é a ideia da prisão temporária. E na segunda, quando não sofrer residência fixa ou elementos que indiquem necessário no esclarecimento da identidade. Não sei o que é o cara, não sei onde que ele mora. Muitos doutrinadores criticam isso porque falam, olha, a diferença da liberdade e prisão do sujeito é se ele tem uma casa ou não, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, prendo ele durante alguns dias, pego todas as provas, invado a casa dele, entra as coisas, porque senão ele corre risco de solto atrapalhar a polícia a colher as provas. Tá? Então ele tem que ter o 1 ou o 2 e obrigatoriamente o 3. Obrigatoriamente tem que ser um desses crimes. E aí preencher ou 1 ou o 2, tá? Prazo 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Nos hediondos 30 mais 30. Tá? Autoridade policial pode pedir, o Ministério Público pode pedir e o juiz dá ou não. Tá? Por fim, é exclusivamente para inquérito policial, a temporária, tá? Prisão preventiva é lá de processo, prisão temporária para inquérito policial, tá? A prisão temporária pode invadir o inquérito, porque às vezes ele é preso em flagrante, 24 horas depois na custódia o juiz fala, cara, esse é o 10º furto que você está cometendo, não tem como eu te deixar mais solto, vou te prender. Então durante o inquérito o cara pode ficar preso. Durante o processo o sujeito não pode ficar pela prisão temporária, porque o prazo é 5 dias, é só para o inquérito policial ali. Prisão domiciliar. Lá em 2011, a prisão domiciliar, ela, em algumas hipóteses, né, bem específicas, pessoas maiores de 80 anos, debilitado por doença grave, gestante, mulher com filho até 12 anos de idade incompleto, homem só se for o único responsável pelo filho e tem que comprovar. Aí você junta certidão de nascimento, às vezes você junta carteira de trabalho e o juiz fala assim, não comprovou que ele é o único responsável. Pô, às vezes é uma prova diabólica que o juiz quer. Prova diabólica é uma prova impossível. Como que você vai comprovar que ele é o único responsável? É difícil, tá? Uma declaração da mãe. Às vezes o juiz fala, não conseguiu comprovar. Como que eu vou comprovar? Não tem um documento que eu pego no lugar e comprovo que ele é o único responsável, sabe? Então, às vezes, é difícil você soltar o homem nessa situação. Eu já consegui algumas vezes, mas às vezes o juiz fala, não conseguiu comprovar direito. Mas como que eu vou comprovar? Juntei certidão de nascimento, ele é o pai da criança. Juntei a carteira de trabalho dele. Uma vez eu juntei até os remédios, cara, que o cara pagava pra criança, tal, passando no cartão, e o juiz falou que não comprovei que ele era o único responsável. É duro, tá? Mas tá na lei, seria para cumprir. Alguns juízes preferem não cumprir, tá? Aqui tem algumas jurisprudências que também estão no material. Tem uma divisão da lei de prisão domiciliar do CPP e prisão domiciliar da LEP, mas o que é LEP? Lei de Execuções Penais. A LEP vai se aplicar na prisão penal, na prisão decorrente de sentença. O CPP, ele vai decorrer da prisão preventiva, tá? Lá na LEP é 70 anos, no CPP é 80. Eles adoram cobrar isso em concurso para te pegar, tá? Não tem as possibilidades aqui dos homens e das mulheres, é só para prisão domiciliar. Só para prisão preventiva aqui, tá? Cuidado que lá dá uma lida aqui, eles sempre perguntam, coloca 70 e 80 anos para te confundir.
80 da preventiva, 70 da prisão de sentença.